Huberto Holden foi um professor, escritor, conferencista e filósofo brasileiro. Nasceu no estado de Santa Catarina. Aprofundou seus estudos na filosofia e teologia, embora não fosse filiado a nenhuma religião, nem tampouco a nenhum partido político. Fundou um movimento, o qual denominou de Alvorada, em São Paulo, para difundir suas ideias, as quais se estenderam a outros países do mundo. Conheceu Albert Einstein, com o qual compartilhou seu pensamento. Escreveu diversas obras que retratam as suas ideias de acordo com a sua visão de mundo. Faleceu em 1981, quando estava com 87 anos de idade. Congratulações, leitores e leitoras! A exposição a conteúdos dos mais variados textos serve para nos situarmos no mundo no qual vivemos e compreendê-lo. Muitas vezes temos uma visão centralizada de determinado assunto e quando nos deparamos com outras ideias, observamos que isto pode complementar e ampliar o que já deduzíamos. Cabe ao leitor e à leitora aguçarem e despertarem o seu senso analítico, crítico, para não ater-se apenas ao que está mostrado, porque muitas vezes necessita refletir no seu significado mais profundo. Nesta tarefa é o que encontramos no apoio aqui na análise do autor constante aqui na nossa referência, que foi o filósofo Huberto Holden, o qual deu o seu parecer sobre as parábolas proferidas por Cristo, as quais estão contidas no Novo Testamento. Esperamos contribuir para que o mundo da leitura venha se expandir e, por que não também dizer, contribuir para a melhoria do aumento a quantidade e na qualidade de novos leitores e leitoras, bem como aqueles que já estão no mundo da leitura venham se aprofundar também na análise, na compreensão e na interpretação. Então, desde já, eu agradeço a vocês que fazem parte aqui nesse espaço de difusão da leitura. Diferente dos animais, o ser humano é uma criatura provida de uma consciência que lhe oportuna o raciocínio para a tomada de uma direção que o conduza a praticar ações provenientes para o bem quanto para o mal. O livre-arbítrio é a denominação otorgada pelo Criador do Universo para a humanidade. Se há um julgador, há também um julgado pelas decisões oriundas dos atos das pessoas. Um alento, uma esperança existe para os moradores conscientes da terra. Deus não deixou ninguém órfão, porque este elemento, esta luz consciente existente na mente humana, é a responsável por sua conduta. Se a escolha for a impiedade, torna-se ímpio, se não, torna-se justo. Como afirmou o filósofo Huberto Holden aqui nesta obra, ele citaremos agora um pequeno trecho. O reino de Deus no ser humano é o eu divino da sua alma, a qual governa o ego humano na sua mente, suas emoções e o corpo. Para isto é preciso que cada um desperte. Ou seja, é preciso que cada ser humano desperte o reino de Deus que está na mente de cada um. Se a pessoa não desperta, não deixa despertar, então torna o ímpio, a pessoa ímpia.
porque é governada apenas pelo ego. Então, com estas palavras, inferimos que ninguém que possui sua plena consciência, ele pode ser inocente. Somente no caso das crianças, como ele já fala que elas são herdeiras do reino, né, incondicionalmente, pois ainda não possuem o pleno desenvolvimento psíquico. Portanto, cabe a cada um a responsabilidade de dar lugar à sua consciência do direcionamento para as ações justas, sob pena de ser considerado culpado pelo juiz supremo. É o ego humano que não pode a pessoa ser conduzida apenas pelo ego. Não é uma questão de hipocrisia, que há uma vida terrena, mas quando o ser humano ele apenas deixa se levar pelo ego humano, ele pode se tornar uma pessoa ímpia. Então, nesta obra aqui de Humberto Holden, nós escolhemos essas informações que ele fez a análise das parábolas de Cristo. E é o que propomos aqui, né, neste trabalho. Eu pergunto, e o que é parábola? Os estudantes, com certeza, já ouviram falar sobre este termo, porque ele representa o gráfico de uma função de segundo grau, ou seja, é um assunto matemático. Mas, às vezes, a língua oferece vários outros significados para a mesma palavra. É o que ocorre com a parábola, que, em se tratando de estudos linguísticos, é uma narrativa breve, a qual se utiliza de elementos simbólicos para despertar no ouvinte e no leitor uma consciência moral, filosófica ou espiritual. O poder da parábola é bastante realístico, porque usa situações do dia a dia das pessoas, em comparação a, digamos, a outros produtos da realidade consciente do mundo material. Então, essa comparação, elementos espirituais com elementos materiais para passar uma mensagem, produzindo uma reflexão. E utiliza também através de uma linguagem que seja bom para o entendimento, uma linguagem simples. Humberto, na sua análise sobre a temática das parábolas de Cristo, inferiu que elas são providas de dois elementos preponderantes, ou seja, essenciais. Há dois aspectos de grande relevância a observar. O fator material, que é representado pelos elementos constantes na natureza. A parábola utiliza pessoas, animais, objetos, também coisas da natureza, como sementes. São elementos da vida terrena, né, para representar. E o segundo elemento é que há também o aspecto espiritual, que é caracterizado pela compreensão dos elementos materiais e seus significados. A partir do elemento material é passada uma mensagem, um aspecto espiritual, né? Então, contudo, algo que pode impactar na interpretação deste código é a posição do leitor ou do ouvinte, o estágio espiritual que se encontra, porque se não estiver em um posicionamento evolutivo, não será possível discernir os fatores espirituais da parábola. O autor escolheu a parábola que está contida no livro de Lucas, São Lucas, mais precisamente no capítulo 15, e os versos de 11 a 32 do Novo Testamento das Escrituras Sagradas. Então, Jesus, ele proferiu estas palavras sobre a condição humana de pensar e repensar
a situação vivida de acordo com as circunstâncias passadas durante a vigência na vida terrestre. Huberto, no seu pensamento, além de considerar o relato histórico do significado desta parábola, a qual nos propicia uma reflexão sobre a misericórdia de Deus para com o ser humano, que se arrepende de tentar ser uma ovelha, digamos, desgarrada em busca de seu próprio caminho. Ele traz também, Humberto, traz também algo que amplia esse significado, o entendimento. Então, quando o filho mais novo pede a sua parte na herança e recebe para tocar a vida, digamos assim, na verdade, isso representa a condição do ser humano, de maneira geral, de viver conforme a sua própria vontade e caminho. Como podemos observar, a nossa própria juventude que deseja explorar o mundo, muitas vezes sem conhecer profundamente, por causa ainda da imaturidade, o mundo em que vivemos, ou também ignorar os conselhos recebidos dos pais. Então, o desejo de liberdade ele é aflorado, sem a responsabilidade necessária, que pode satisfazer o ego humano, mas pode trazer consequências, na maioria das vezes, negativas. Contudo, o ser humano costuma, apesar do sofrimento, costuma não refletir no primeiro momento, até que chega ao ponto de não mais suportar, o que pode levá-lo a refletir e despertar para a realidade. Então, neste estágio, no qual o ter já não deu o suporte que ansiava, o ser começa a atuar. A pessoa já faz uma autocompreensão. O ego já foi abalado pelas circunstâncias sofridas, sendo este o momento propício para o retorno da sua consciência e compreender o verdadeiro sentido da vida. Continuando o estudo das parábolas de Cristo, o filósofo em questão ele buscou elementos dentro e fora do texto, mas que se interligam no significado, no significado final, para um melhor entendimento ao leitor. Então, lá no Evangelho de São Mateus, precisamente no capítulo 13 e os versos 24 ao 30, então Jesus busca realizar um sentido entre os elementos materiais, o joio e trigo, para transportá-los para as relações humanas e Deus em uma convivência fidedigna e sincera, não apenas em aparências. Para esclarecermos melhor, colhemos algumas informações sobre estes cereais, o joio e o trigo, que nos ajudarão no contexto apresentado. O joio é uma planta que se assemelha bastante com o trigo, sendo até difícil perceber quando ambos os vegetais estão ainda em fase de crescimento e desenvolvimento. Então, o reconhecimento, tanto de um quanto de outro, é difícil nessa fase inicial. Contudo, quando já estão completamente desenvolvidos, já na fase da colheita, o trigo ele já se mostra diferente do joio. Então, aí o joio já passa a ser considerado uma erva daninha, que já é reconhecida. E geralmente, o joio ele é arrancado e queimado. Como se observa, os dois crescem juntos,
mas possuem destinos finais diversos. O trigo possui alto valor comercial, ao contrário do seu companheiro de plantio, o joio. Diante destes fatos vem a questão: por que então o joio e o trigo, que humanamente significa o ser humano ímpio e o ser humano justo, eles permanecem juntos até a colheita? E que, na verdade, cada pessoa, diante da sua trajetória de vida, tem a capacidade, de acordo com seu livre-arbítrio, tornar-se mal ou justo. Pode o justo se corromper e tornar-se mal? Pode acontecer. Ou ainda pode o ser humano mal se arrepender de sua maldade e justificar-se. É um processo evolutivo que passamos durante a nossa vida terrestre. Na dupla convivência, as oportunidades são dadas para a autorrealização, para escolher a integração com o Criador ou a desintegração. Quando o tempo da colheita chegar, a diferença entre um e outro será definida. O trigo valorizado e o joio lançado ao fogo, desintegrado. Esta parábola, contida no livro de São Mateus, capítulo 13, versículos do 47 ao 52. Nela, Jesus fez uma comparação entre o reino celestial e uma pescaria, a rede que é lançada ao mar. Quando o pescador vai à pescaria, ele lança sua rede ao mar. Quem já teve essa experiência, eu particularmente já tive. A rede, quando é recolhida após um tempo de lançamento lá nas águas, ela traz várias espécies. Vem peixes, alguns crustáceos, algas marinhas e até restos de outras substâncias que estavam lá na corrente marítima. Então, a partir daí, o pescador começa a separar o que é válido, os peixes, né, que serão destinados ao consumo, né, os peixes bons, e em seguida lança fora aqueles peixes pequenos e alguns materiais como algas marinhas, outras coisas que não são nem alimentícios que estão no mar, o restante, que não tem a finalidade esperada. Então ali há a separação. Somente os peixes bons são colhidos. Então inferimos desta forma que a mensagem divina é lançada para todos com a mesma oportunidade. Como Cristo afirmou, para que todos venham a mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então a rede é lançada, ou seja, a mensagem é lançada para todos. No entanto, a humanidade possui seu livre-arbítrio. E isto é fundamental para que a conversão humana seja de bom grado, seja sincera e não forçada, que seja originária do seu interior, de sua autoconsciência, para que o reino de Deus seja proclamado. Há, porém, um grande perigo. A escolha do ser humano em ser justo ou ímpio, ela implicará no resultado final. A rede será recolhida, a pescaria terminará. Os que acolheram a mensagem de bom grado alcançarão o reino celestial. O contrário, alcançará o julgamento eterno. Então essa é a mensagem. Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele comparou a mensagem divina com uma pescaria que ela é lançada como uma rede. E todos são alcançados. Mas há a separação pelas próprias as escolhas humanas. Com este trabalho, podemos fazer um estudo das parábolas de Jesus Cristo pela ótica também do filósofo Bertold. O texto escrito no Novo Testamento é o elemento principal, original,
Mas um estudo complementar nos ajudou a entender melhor o seu contexto. Então, leituras primárias com outras auxiliares nos propiciam um melhor entendimento de determinado assunto, razão pela qual sempre é recomendável o uso de várias leituras para melhorar a compreensão, bem como a interpretação.